Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal. Vocês são tão importantes pro canal quanto o Hulk é para o ataque do Atlético Mineiro. Givanildo Vieira de Souza, mais conhecido como Hulk, ganhou o apelido na infância, pelos pais, já que o menino adorava imitar o super-herói favorito. Às vezes o comparam devido à sua aparência e porte físico, pela potência nos chutes e finalizações, além de comemorar seus gols fazendo referência ao personagem da editora Marvel. Começou sua trajetória no futebol aos 12 anos, sendo o Vitória seu primeiro clube como profissional. Chegou ao Vitória em 2003, integrando as categorias de base. Em 2004 foi promovido à equipe principal pelo treinador Hélio dos Anjos e atuou apenas em 2 partidas, na primeira ainda como lateral esquerdo. Estreou no dia 9 de setembro, numa derrota por 2-3 para o Fluminense, no Barradão. Na ocasião, Hulk saiu do banco e substituiu Alan Delon aos 37 minutos do segundo tempo. Sua segunda partida foi no dia 19 de setembro, contra o Internacional, em Porto Alegre. Hulk formou o ataque titular ao lado de Obina e deixou o campo para a entrada de Gilmar. O Vitória foi derrotado por 2-1 e ao final do Brasileirão não conseguiu escapar do rebaixamento para a Série B. Sem muitas chances, em fevereiro de 2005 foi emprestado ao Kawasaki Frontale, do Japão. Depois de ficar no clube durante o restante do ano sem atuar muito, foi emprestado para o Consadole Sapporo em fevereiro de 2006, onde se destacou nacionalmente, marcando 25 gols na temporada, terminando na vice-artilharia da segunda divisão japonesa, apenas um gol atrás do primeiro, Borges. Chegou a marcar 4 numa só partida, na goleada por 6-1 sobre o Shonan Bellmare. Em 9 de janeiro de 2007, foi mais uma vez emprestado, dessa vez ao Tóquio Verde, também da segunda divisão. No certame, foi ainda mais efetivo e marcou 37 gols, sagrando-se artilheiro da competição e ajudando o clube a ascender de volta à elite do futebol japonês. Hulk contabilizou 3 hat-tricks na sua passagem pelo Verde. Devido ao sucesso, o clube resolveu comprar seu passe para a temporada seguinte, em 2 de abril de 2008, depois de o jogador ter voltado ao Kawasaki em dezembro de 2007, ao fim do seu contrato de empréstimo com o Tóquio, e ter atuado apenas 2 vezes. Mas sua passagem pelo Tóquio Verde em 2008 foi rápida. Atuou apenas em 14 partidas antes de se transferir ao Porto, em julho de 2008. Assinou com o Porto no dia 25 de julho de 2008, que adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador por 5,5 milhões de euros, num contrato válido por 4 temporadas. Estreou na derrota por 0-2 para o Sporting, válida pela Supertaça de Portugal, saindo do banco de reservas. Marcou na sua segunda partida, também como suplente, em triunfo por 2-0 sobre o Belenenses. Voltaria a marcar 4 partidas depois, ainda entrando no segundo tempo, num novo 2-0 sobre o Paços de Ferreira. Ganharia a vaga de titular apenas depois do seu terceiro gol, dessa vez contra o mesmo Sporting de outrora, em partida válida pela Taça de Portugal, jogo em que também foi expulso, tendo o Porto se classificou pela disputa de pênaltis. Marcou apenas mais 6 vezes até o fim da temporada, terminando-a com um total de 9 gols e 9 assistências, sendo o segundo jogador com mais assistência em toda a liga, chegando a ser apontado como uma das 10 maiores promessas europeias na temporada. No dia 21 de agosto de 2009, renovou seu contrato com o Porto por mais 2 anos, prolongando-se assim até 2011. A cláusula de rescisão, antes fixada em 40 milhões de euros, subiu para 100 milhões de euros, tornando-se assim a mais alta da história do futebol português. Iniciou a temporada 2009 sendo expulso logo no segundo jogo, no empate em 1-1 com o Paços de Ferreira, sendo suspenso por 2 partidas. Não foi diferente no decorrer da temporada. Hulk marcou e distribuiu assistências ligeiramente com mais frequência que na anterior, 10 e 11, respectivamente, mas destacou-se mais negativamente, no clássico contra o Benfica, em que sua equipe saiu derrotada por 0-1, tendo uma briga generalizada ocorrido no túnel de acesso aos balneários do Estádio da Luz. O atacante foi suspenso primeiramente por 4 meses, mas teve sua pena reduzida e pôde retornar ainda no final de março. No total, o atacante acabou perdendo 18 partidas pela suspensão.
Já em 2010, Hulk começou em plena forma, marcando 27 gols nos primeiros 30 jogos em que atuou. Dentre os resultados conseguidos pela sua equipe, destacaram-se primeiramente as vitórias sobre o Genk por 4-2 pela Liga Europa da UEFA, tendo Hulk marcado 3 e sobre o Benfica por 5-0, na qual marcou 2, além de uma assistência. Com a média impressionante, levou a equipe a conquistar a Liga Nacional com 5 rodadas de antecedência, marcando o gol do título, o segundo na vitória por 2-1 sobre o mesmo Benfica, no dia 3 de abril. Terminou a Primeira Liga como artilheiro, com 23 gols em 26 jogos. Na Liga Europa, o Porto passou por times como Sevilha, CSKA Moscou, Spartak Moscou, Vila Real e foi campeão ao vencer o Braga, por 1-0. No dia 3 de setembro de 2012, Hulk acertou com o Zenit São Petersburgo, da Rússia, numa transferência que envolveu o valor global de 60 milhões de euros. Foi comprado junto com o volante belga Witsel e o zagueiro português Bruno Alves. Ele marcou seu primeiro gol pelo novo clube no segundo jogo da Premier League russa, contra o Krylia Sovetov, acertando um chute de fora da área no empate por 2-2. No mesmo mês de setembro, a especulação da mídia relatou que companheiros Igor Denisov e Alexander Kerzakov estavam insatisfeitos com o salário de Hulk, exigindo a renegociação de seus contratos. Como resultado, eles foram enviados para o time de juniores. Denisov respondeu em entrevista ao Sport Express, afirmando que seu impasse com o clube de gestão foi sobre a boa organização da equipe e o respeito pelos jogadores russos Zenit, que sempre confiou em cima. Alguns dias após a disputa, Hulk marcou e ajudou na vitória por 2-1 sobre o Baltika Kaliningrado pela 5ª rodada da Copa da Rússia. Com 5 jogos e 1 gol, Hulk disse que estava sob pressão desde que se transferiu para o Zenit, muito por conta do alto valor do seu salário. No entanto, garantiu que estava feliz no clube. Depois de uma derrota por 1-0 contra o Anderlecht, Vladimir Abramov, representante do clube, criticou a presença de Hulk e Witsel na equipe, afirmando que a presença dos dois atletas perturbaram a harmonia dentro da equipe. Após se desentender com o técnico Luciano Spalletti por ter sido substituído durante um jogo contra o Milan na Liga dos Campeões da UEFA, Hulk declarou que estava procurando abandonar a equipe russa em janeiro. No entanto, como os regulamentos da FIFA impedem os jogadores de atuar por mais de 2 clubes em uma mesma temporada, o atacante foi obrigado a permanecer na Rússia pelo menos até junho de 2013. Eventualmente, Hulk revelou que fez as pazes com a gestão do clube e as coisas foram resolvidas. Hulk foi constantemente alvo de racismo pelos torcedores do Zenit que se opõem a jogadores negros no clube. No dia 28 de setembro de 2012, uma bomba falsa foi encontrada no campo de treinamento do Zenit, acompanhado por uma imagem de Hulk e um bilhete que dizia "Fora Hulk". Marcou um gol contra o Liverpool no dia 14 de fevereiro de 2013, em partida válida pelas oitavas de final da Liga Europa da UEFA. Marcou novamente contra o Liverpool no jogo da volta, na derrota por 1-3. Ainda assim, sua equipe conseguiu a classificação por ter vencido o primeiro jogo por 2-0. Marcou contra o Baltika Kaliningrado, pela Copa da Rússia, em que sua equipe venceu por 2-1. Já no dia 4 de maio, anotou um hat-trick contra o Alanya Vladikavkaz na vitória por 4-0, levando o Zenit à 2ª colocação da Premier League russa. Em 2015 passou a ser mais utilizado como centroavante, posição em que já havia atuado, mas não teve um bom rendimento. Com o treinador André Villas-Boas, Hulk foi utilizado como um homem de referência no lugar do russo Alexander Kerzakov e teve boas atuações nos jogos contra o Dinamo de Moscou e o CSKA. No dia 30 de junho de 2016, Hulk acertou com o Shanghai SIP, da China. O valor da transferência foi avaliado entre 55 e 60 milhões de euros, o que representou um recorde no futebol asiático, sendo superado em dezembro pela contratação de Oscar, também pelo Xangai. Hulk marcou em sua estreia no dia 10 de julho, abrindo o placar da vitória por 5-0 sobre o Henan Jiani. Em 2018, na campanha que culminou no primeiro título da Superliga Chinesa da história do clube, contribuiu com 13 gols e 12 assistências. Encerrou a sua passagem com o fim de seu contrato em dezembro de 2020, tendo marcado um total de 77 gols em 145 partidas. Em 29 de janeiro de 2021,
foi anunciado o acerto de Hulk com o Atlético Mineiro por 2 temporadas. Fez sua estreia em 7 de março, anotando a assistência para o gol de Diego Tardelli que fechou o placar da goleada por 4-0 sobre o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro. Marcou pela primeira vez em 19 de março, em cobrança de pênalti que fechou o placar da vitória por 3-0 sobre o Coimbra. O mês de abril foi de dificuldades para Hulk, que chegou a ser movido para o banco de reservas. Em entrevista após a vitória por 1-0 sobre o Atlético, em que completou 6 jogos sem marcar, ele reclamou da falta de sequência no time titular. A declaração gerou um mal-estar com o técnico Cuca, que replicou citando a qualidade do elenco e a alta concorrência por vagas. Após resolverem o desentendimento, já na partida seguinte Hulk começou a sua recuperação, entrando no segundo tempo, marcou 2 gols e sacramentou a vitória por 2-1 sobre o América de Cali, pela segunda rodada da Libertadores. Repetiu o feito na rodada seguinte, diante do Cerro Porteño, e o Atlético encaminhou a sua classificação para a fase de mata-mata com uma vitória por 4-0. Em 22 de maio, o Atlético conquistou o título estadual e Hulk foi incluído na seleção do campeonato pela TV Globo Minas. Em 17 de julho, Hulk marcou os 2 gols da vitória de virada fora de casa sobre o Corinthians, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na rodada seguinte, voltou a marcar 2 vezes no 3-0 sobre o Bahia. Em 21 de novembro, assumiu a artilharia do campeonato ao marcar os gols da vitória por 2-0 sobre o Juventude. Em 2 de dezembro, diante do Bahia na Arena Fonte Nova, quando o Atlético perdia por 2-0, Hulk marcou de pênalti o gol que iniciou a virada, completada 5 minutos depois por 2 gols de Keno. A vitória pelo placar de 3-2 garantiu ao Atlético o título de campeão brasileiro. No jogo da entrega da taça, o 4-3 sobre o Red Bull Bragantino no Mineirão, 3 dias depois, Hulk voltou a marcar e concluiu sua participação no campeonato como artilheiro, com 19 gols em 35 jogos, além de anotar 7 assistências. Na campanha vitoriosa da Copa do Brasil, Hulk jogou todas as 10 partidas do Atlético, marcando em 8 delas, incluindo os 2 jogos da final contra o Atlético Paranaense. Com a artilharia do torneio, Hulk se tornou o primeiro jogador a ser campeão e artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil em uma mesma temporada, um feito inédito no futebol brasileiro. Hulk foi o artilheiro do Brasil na temporada de 2021, com 36 gols em 68 jogos, além de prover 13 assistências. Seu protagonismo na conquista da tríplice coroa do Atlético rendeu os prêmios Bola de Ouro, Craque do Brasileirão e Bola de Ouro da Copa do Brasil. Foi ainda incluído na seleção da Libertadores da Conmebol e na equipe ideal da América, tradicional eleição feita pelo jornal uruguaio El País. Em 20 de fevereiro de 2022, Hulk se sagrou campeão da Supercopa do Brasil, no confronto em que o Atlético derrotou o Flamengo por 8-7, em disputa de pênaltis, após 24 cobranças entre as equipes, sendo 2 delas convertidas pelo atacante, depois do empate por 2-2, em que também deixou sua marca com um gol no tempo regulamentar. Ao final da partida, recebeu o prêmio de melhor jogador da competição. Em 16 de março, Hulk e Atlético anunciaram a renovação de seu contrato até o fim de 2024, com a opção de ampliação até 2025. Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre esse monstro desenfreado. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.